Boa noite a todos. Fazendo um teste aí. Estão escutando bem? Opa, perfeito então. Vamos lá, Wesley. Maravilha, Edward. Então, boa noite. É, Vamos lá para a nossa terceira aula. Eu acho que a quantidade de aula que eu coloquei, eu acho que vai ser pequena aí, que a gente começa toda semana, a gente coloca um pouquinho mais de conteúdo no material. E hoje eu passei para você vários planos, vários desenhos aí, que é importante a gente saber entender isso até o final do curso, tá? Então não se assustem não que eu joguei acho que uns 20 documentos aí, mas a ideia é fazer uma explicação rápida aí. Alguém já abriu algum desses desenhos que eu mandei para vocês? Eu mandei alguns planos, plano de arranjo geral, plano estrutural, plano de linhas, de uma balsa de carga geral, de um empurrador e um estrutural de uma balsa tanque, que é comum aqui na região. E um monte de detalhamento estrutural, tá? Eu acho que esse aí é o maior gargalo que tem. O resto é mais simples, vamos dizer assim, né? Mais alguém viu? Né? Pessoal, quem tiver no computador, você consegue ver mais fácil, tá? São os arquivos em PDF, você dá um zoom, mas o arquivo você pode imprimir também, tá? Imprimir, pode ser com escala ou sem escala, fica à vontade, tá? Justamente para você começar a ter o hábito que esses são os planos comuns que a Marinha pede, né? E algum detalhamento que eu passei é o detalhamento que a gente faz na hora de construir, ou seja, vamos construir por partes, né? Quando a gente chega e vê uma embarcação, vê aquele casco por fora, né? Como que eu cheguei até ali, né? Então, por fora, aparentemente, não tem muito segredo, né? Você vê uma chapa lisa, mas internamente tem toda a parte estrutural. E aí que é o gargalo, é aí que o montador entra, aí que o profissional tem que ser bom para fazer o negócio, você colocar na água, ele está bem aprumado, né? Não está com banda para um lado, ou um pouquinho com trim. Então você tem que entender a fazer a leitura nesses planos e aplicar. É claro, tudo depende também de você lá atrás, a equipe de engenharia ter desenvolvido um projeto o mais perfeito possível, né? Então o time é um só, tá? Desde o engenheiro até o montador e mais adiante, ele tem que estar em perfeita sincronia, né? Justamente para poder, né, quem fazer o desenho, ele tem que fazer de modo que seja compreendido, tá? Ah, o engenheiro aqui do Amazonas fez, tá? Mas se o profissional estiver lá no Japão ou lá na China, ele vai pegar o desenho e ele vai fazer a mesma interpretação, tá? Por quê? Porque nós utilizamos para fazer toda essa parte de desenho o que é comum no mundo inteiro, né? Uma norma técnica de desenho técnico, né? Então, o que eu desenhar aqui, outra pessoa em outro lugar do mundo vai estar entendendo perfeitamente, tá bom? Então, tem alguns detalhes mais de desenho técnico, não vou entrar muito a fundo, né? Até porque é mais a questão de você saber ler e interpretar o que está ali, né? Então, um curso de desenho aí vai te consumir aí de 50 a 100 horas aí entre aprender e praticar, pelo menos isso, tá? Então, o que a gente começou a abordar semana passada, hoje a gente vai dar mais uma ênfase assim, voltado ao que aplica dentro da embarcação, né? Quais são os planos, quais são os detalhes que é importante eu, na hora que pegar um plano, saber se está certo, se está errado, né? Então, eu vou fazer hoje um apanhado geral disso daí, tá? E por isso que eu passei para vocês hoje já, para vocês
irem já folhando, tá? E aí, com certeza, como é bastante conteúdo, eu vou pedir para vocês abrir o plano, fazer as anotações, manda no grupo ou manda direto no meu WhatsApp a mensagem e a gente vai responder no decorrer do curso, tá? Não se preocupe, ó, não aprendi hoje aqui, vou me prejudicar no curso. Não, módulos assim são tem uma sequência, é claro, mas ele, tipo, esse conteúdo de leitura de desenho vai acabar o curso e você vai estar aprendendo coisa nova, tá? Então não fica com medo de perguntar, porque acho que a princípio ver um monte de linha não é fácil, tá? Eu falo porque lá atrás, quando eu comecei, já era eu tive esse problema assim de pô, muita linha, para onde vai, o que significa cada linha, tá? Mas é o hábito de estar vendo com frequência os desenhos, faz com que você vai se aprimorando, vai conhecendo. Então, nada melhor do que você pegar um plano e começar a ver, tá? Então, hoje, baseado nesse material que eu passei para vocês, é, eu vou tentar, de forma mais simples, e mostrar qual é a importância de cada das partes do desenho, tá bom? E aí, à medida que eu for evoluindo no assunto, vocês já param, pergunta aí que a gente vai tirando dúvida, né? Ou então vai anotando aí, ó, se você precisa de informação, tira uma foto e aí a gente vai é, tirando as dúvidas aí no decorrer da semana também, tá bom? Então, vamos lá então. Eu vou estar compartilhando aqui a aula de hoje. Vou voltar uns dois slides da aula passada, aí a gente já segue na aula. Bom, compartilhei o material aí, todo mundo recebeu? Se alguém puder dar o sinal, tá ok? Perfeito. Vamos lá. Só voltando aqui, ó. Quem pode responder para mim aqui? Qualquer desenho. Qualquer um pode fazer um desenho, né? Só que a gente tem vários tipos de desenho. Por exemplo, eu tenho um desenho artístico, o desenho técnico, que é o que a gente está falando. Qual que é a diferença de um desenho artístico para um desenho técnico? Desenho artístico qualquer criança a gente faz um desenho, vê uma imagem, vê uma árvore ali, pega, e pinta, né? Isso é um desenho artístico, né? Qualquer um pode fazer. Mas qual que é a diferença de um desenho artístico e de um desenho técnico? Relembrando um pouquinho da aula passada. Ó, valendo um brinde do hino, hein? Vamos lá, pessoal. A parte de desenho, eu acho que é uma das partes principais aí do nosso conteúdo, do nosso curso, né? Tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma breve fala. A diferença básica é o seguinte: o desenho artístico ele é muito voltado, como eu falei, qualquer um pode fazer, né? Qualquer um pode pegar um pedaço de papel, fazer um desenho, ele não tem regra, né? Pelo contrário, né? Você pode explorar o conhecimento, né? Fazer algo abstrato. Já o desenho técnico, não, ele tem que obedecer uma série de diretrizes, uma série de normas, né? Então, eu não posso simplesmente começar a fazer um desenho técnico, né? Ou seja, vai fazer um desenho que vai fazer parte de um projeto.
pegar, começar a fazer a mão de qualquer jeito, uma letra de qualquer jeito, colocar uma escala de qualquer maneira, né? Então, ele tem padrões, né? Então, basicamente, uma diferença, resumidamente, seria isso, né? O desenho técnico, você começa a ter padrões, tem que obedecer normas específicas, norma para tudo, né? Eu vou mostrar algumas normas da ABNT aí, na aula de hoje, só para vocês terem uma ideia assim, que, pô, mas precisa disso para tudo? Quando a gente pega aquela planta, né? Aquela prancha lá, que também dita, tem um monte de informações. Então, só daquele quadro, eu tenho uma ABNT específica para isso. A legenda, eu tenho uma ABNT específica. A escala, eu tenho uma ABNT específica que fala da escala. O próprio desenho em si, né? Então, para tudo que tem dentro de um projeto, eu tenho uma norma técnica específica. Então, eu tenho que seguir. E se eu não sei, eu preciso correr atrás para conhecer, tá bom? Basicamente, os desenhos acabam se voltando ao. Aqui no Brasil, a gente trabalha com o primeiro diedro, né? Que é basicamente isso daqui. Eu tenho, ó, nessa imagem que nós temos aqui, pegar o laser aqui. Eu tenho essa imagem, nós comentamos a semana passada, né? Seria uma figura, né? Na hora que eu vim representar ela, geralmente eu tenho uma vista lateral, uma vista frontal e uma vista olhando de cima, né? Basicamente isso. Então, aqui no Brasil a gente usa esse dinheiro que tem qualquer desenho a gente olha dessa maneira, tá? E na embarcação a mesma coisa. Quando eu pegar um projeto, eu vou ter aqui nesse primeiro quadrado aqui, essa primeira região, vai ser a minha vista da minha embarcação pela lateral, eu olhando de lado, tá? Quando esse outro quadrado aqui do lado, vai ser minha vista da embarcação olhando de frente, tá? E quando essa vista aqui abaixo, vai ser olhando de cima, né? Como se estivesse no drone ali fotografando, né? Só que a embarcação, ela tem vários convéses, ou seja, eu tenho um fundo, eu tenho um convés principal, eu tenho um convés superior, e aí por diante. Então, cada convés, a gente vai remontando ele abaixo, né? Então, se eu pegar uma embarcação tradicional aí que tem três, quatro convés, eu vou ter mais três plantas olhando de cima, né? Então, esse quadrante ele acaba se replicando, tá? Eu vou mostrar o caso de um empurrador aí, né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Então, mas basicamente a gente coloca as vistas trabalhando nesse segmento, tá? Tá? Então, vou passar isso daqui, tá? Eu vou passar durante a semana alguns desenhos para vocês irem treinando. Não tão completo assim, algo mais escadinho, igual eu mostrei no desenho posterior, tá? Mas é para vocês começarem a ter ideia e só vão começar a pegar o ritmo de ter visão praticando. Então você olha, você faz exercício, olha, faz exercício, né? Porque basicamente eu tenho essa figura aqui na região central, minha vista de perspectiva isométrica que a gente chama, né? E aí eu preciso representar essa vista, né, essa perspectiva, em três vistas, tá? É isso que a gente faz na embarcação. Eu tenho a embarcação lá, pronta. Como que eu vou representar ela em três vistas, né? Então, eu tenho a vista frontal, que é essa daqui dessa região olhando nesse sentido. Ela vai projetar aqui nessa tela aqui do fundo, tá? Eu vou ter a vista lateral, que é essa onde eu estou passando o mouse aqui. Então, vou representar essa vista aqui atrás, tá? Eu vou explicar certinho como que funciona essas linhas aqui, tá? E eu tenho a vista olhando de cima, né? A vista olhando da parte superior. Então, eu vou pegar toda essa área aqui, ou seja, essa é uma área, tá? E depois eu tenho essa outra área aqui também, né? Essas duas áreas. Então, ela tem eu tenho que representar essas linhas para dizer que elas estão
em níveis diferentes, tá? Tá? Que seria esse exemplo que a gente falou na semana passada. Então, só para rever aqui o que a gente viu, né, na semana passada, ou seja, sempre a gente vai ter uma vista na lateral, uma vista olhando de cima e uma vista olhando de frente. Então, esse é o básico. É claro, tudo isso com medidas, tá? Então, não é só vou fazer um desenho artístico sem medida nenhuma, não. Tem que ter medidas. Então, na área naval, a gente utiliza isso, tá? E sempre obedecendo uma determinada escala, né? Tem um plano na norma da Marinha que pede uma determinada escala. As demais, nós que vamos colocar aí qual é a escala que eu vou fazer meu plano, né? Meu desenho, tá? Preferencialmente uma escala aonde eu vou conseguir trabalhar melhor, fazer um desenho, colocar as indicações, colocar simbologias, tudo para que seja visto de forma clara, né? Eu vejo projetos aí, na hora que você pega o desenho, você precisa de uma lupa para enxergar, tá? Quando você está no computador, você dá um zoom, mas quando você está com papel impresso, e você não consegue enxergar, você pega uma lupa, às vezes o número está um próximo do outro, isso dificulta entender o que está ali dentro do projeto. Então, para isso, a própria norma, né, a BNT, ela tem uma, uma BNT específica que fala sobre as dimensões, né? Quais são as dimensões que eu tenho que ter, né? A escala, que eu posso tanto a escala reduzir quanto aumentar, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, você já deve ter pegado um, um mapa mundo, um mapa do Brasil, né? Aí você vê a escala lá, é 1 para 5.000, 1 para 100 milhões, tipo, então é a escala que está reduzindo, significa que tem ali a cada 1 centímetro. Uma unidade corresponde a 100 quilômetros, 100 metros, né? Hoje a gente vê isso no próprio celular, na hora que a gente abre o Google Maps ali, começa a dar um zoom, aí ele vem no cantinho ali já dizendo aí, qual é a escala que a gente está trabalhando. Então a gente consegue ver isso em outros aplicativos também, né? Então, eu tenho escala tanto para reduzir quanto para ampliar, tá? Eu vou mostrar na planta naval, aonde fica localizado geralmente, né? E faço a referência. Então, nesse caso aqui, ó, a escala de redução, 1 para 2, ou seja, cada uma unidade que está ali, ou seja, a cada 1 metro que está ali, 1 centímetro que eu coloquei ali corresponde a 2, né? Ou então, geralmente eu faço um desenho na 1 para 100, ou seja, a cada 1 centímetro que está no meu desenho, na minha folha aqui, a cada 1 centímetro, na verdade, corresponde a 100 centímetros lá na prática, né? Ou seja, 100 centímetros corresponde a 1 metro, ou seja, cada 1 centímetro aqui é 1 metro na minha embarcação. Se eu estou com um desenho aqui que tem 20 centímetros, então corresponde a 20 vezes 20 metros a minha embarcação. Então, basicamente é isso daí, tá? Então, essa é a leitura que a gente tem que entender. Pessoal, a gente vai ter uma aula de metrologia depois, tá? Então, eu vou dar uma. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Aliás, vamos estar detalhando outras ferramentas também que vai dar suporte, na hora de escala, né? É importante saber também e alguns tipos de embarcações, eles chegam aqui no Brasil com um projeto, por exemplo, americano, tá? Então, aí a gente tem que fazer também a conversão, tá? É outra coisa fora de escala. Por quê? Porque o americano usa a medida em polegada. Então, quando a gente está olhando aqui, ó, em pés, né? Então, quando a gente está falando aqui de, por exemplo, a espessura de uma chapa, aqui no Brasil, a chapa de 6 milímetros, né? Lá, 1/4 de polegada, que vai dar 6,35, né? Então, tem alguma pequena diferença, né? Bom, mas basicamente saber. Um item que tem no projeto é isso aí. Saber que tem escala. Vou já mostrar onde fica aí na legenda, tá?
Então, a indicação é feita em todos os desenhos, tá? E pode acontecer de você pegar um desenho e ter várias escalas. Por exemplo, eu vou ter um desenho maior numa determinada escala e uma outra numa outra escala. E aí elas são indicadas individualmente também, tá bom? Ó, isso aqui é uma planta grande, né? Eu peguei só o rodapé dela, onde tem a legenda, tá? Então ele tem aqui, ó, várias informações, né? O nome do dono da embarcação, quem construiu, o tipo de embarcação que é, o nome da embarcação, né? O proprietário, qual é o título, né? Então essa é uma legenda comum que tem, né? Quem desenhou, não, questão de detalhes a mais. E a escala, né? Ó, nesse caso aqui, escala 1:50, tá? Então eu vou ter outras informações também. Pois cada escritório de engenharia ele vai ter mais ou menos informações. Então, mas esse daqui é um basicão, esse é importante. Todas essas informações são importantes para projeto naval, porque você precisa saber quem é o dono, qual é a embarcação, né, e quem está construindo, né? Então, geralmente, o projeto ele fica perto da obra, né, ou até mesmo na obra, e aí quem estiver utilizando dele, ele está sempre olhando. Então, para ele ir lá e verificar, ó, será que eu estou fazendo certo? Então, o nome da embarcação, ó, embarcação X é a que eu estou fazendo, né? Ah, essa medida que está aqui está na escala tal, né? Confere, ou seja, a cada uma medida que está no plano corresponde a 50 na real. Como eu falei, da norma da Marinha, só um plano, tá? Se vocês vão um pouco utilizar, não sei quem trabalha mais com a parte de curvas de carro, né? Que é o plano de linha, tá? Então, eu vejo que isso aqui é algo mais de projeto, né? Então, geralmente o montador não vai pegar, né? Mas o que que é o plano de linhas? É aquele plano que dá as curvas na embarcação, tá? Então, nesse caso aí, esse plano é o único que a Marinha exige que tenha uma escala, tá? Por quê? Para demonstrar melhor toda essa curvatura que tem a embarcação, todas essas entradas de água, né? Então, aqui, pelo comprimento da embarcação, pelo comprimento entre perpendiculares, eu vou ter uma redução de escala, tá? Então, se o meu LPP for menor que 30 metros, eu tenho uma escala ali de 1:25, né? Basicamente isso daí, né? Então, apenas para esse plano. Os demais planos, não. Os demais planos, você vai ver que a maioria dos projetos aí vão estar na escala 1:100, 1:50. Dificilmente você vai ver a escala 1:200, tá? Então, 1:100, 1:50, geralmente para 50, porque você consegue enxergar melhor. Estou falando, ó, de modo geral, as embarcações aí até 50, 80 metros aí, que aí fica uma a prancha, né, a planta ali, com que a gente consegue abrir numa mesa, né? Então, basicamente isso daí. Você vai ver a maioria dos barquinhos de 20, 50 metros na escala 1:50, tá? Aí a gente consegue visualizar tudo que tem dentro da melhor maneira possível. Bom, se eu tenho escala, eu preciso do equipamento para fazer a leitura, né? E quando é 1:100 é fácil. Você pega uma régua milimetrada ali, as réguas de 30 centímetros, você consegue fazer a leitura. Mas quando é uma escala 1:50 ou 1:25, o ideal é você estar trabalhando com escalímetro, tá? Porque o escalímetro você já consegue ir lá medir, opa, e fazer a leitura rapidamente, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, tá? Toda a parte de desenho, tudo que tem dentro ali do desenho, ela tem um nome específico, tá? Então, por exemplo, ó, princípios gerais de representação de desenho. Cada linha que tem, você vai ter uma linha mais grossa, igual tá aqui, ó, uma linha mais grossa, uma linha mais fina, uma linha pontilhada, uma linha traço, espaço, ponto, espaço, traço.
tudo tem uma norma para isso, tá? Até mesmo quando você pega uma planta e dobra, né? Pega aquela folha grandona e vai dobrar ela, então tem uma norma aqui, ó, norma de dobramento dela. Como que seria isso daí? Ela, basicamente, ela planta pode ser uma planta no tamanho A2, A3, né? No final das contas, você vai ter uma dobrada, ela vai virar uma A4. Ou seja, ela é gigante, mas depois que dobrou, ela vai virar uma A4. Uma A4 é uma folha de sulfite, né? Esse é o tamanho padrão, tá? Então, até para isso, você tem uma regra, não é dobrar de qualquer jeito, né? Não é pegar um papel de pão e fechar de qualquer maneira. Então, você tem uma norma técnica, até mesmo porque dentro de um projeto, você vai ter várias plantas, né? E aí, para ficar de modo organizado, você vai grampear ali, né? Aí você precisa abrir. Então, ela tem que ter um dobramento, que seja correspondente para você utilizar. Desenho de representação de estrutura metálica, ou seja, como que eu vou representar? A gente trabalha muito com isso. Então, para cada item que a gente olhar lá no desenho, parece besteira. Fala, qualquer um faz, mas tudo aquilo lá tem uma norma técnica. Alguém já fez. Então, muitas vezes você vê um desenho igual ao outro ali, muita cópia, muita coisa parecida, ou o cara já sabe de cabeça, né? Ou ele está estudando e implementando ali, tá? Então, procure na hora que for fazer um desenho, pegar normas correspondentes aí, que aí vai te dar uma base, né? Quando você for fazer alguma coisa diferente do seu tradicional, que já foi aprovado por alguém, né? Mas e na área naval, como uma sugestão que a gente costuma falar, quando você pega um projeto que já foi aprovado pela Marinha ou pela classificadora, certificadora, né? Teoricamente ali já passou por um departamento que cuida disso daí, né? Por um profissional que cuida disso ali. Então, quando você for fazer um outro projeto ali, tenta obedecer mais ou menos as mesmas características que foi feita no outro projeto lá, que aí você vai, opa, estou fazendo alguma coisa, se eu não li a regulamentação, mas estou fazendo baseado já num projeto que já obedece normas da ABNT, tá? Para quem não sabe, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, para tudo tem, né? Tem uma ABNT que fala de arquitetura naval, então ela fala de algumas poucas páginas ali, mas fala de alguns conceitos de arquitetura naval. Então, para tudo que a gente imaginar, ó, quero um cálculo para determinar o cabeço de amarração da minha embarcação. Eu tenho os cabeços para fazer a parte de amarração. Então, tem uma norma específica para aquilo lá, tá? Se tem lá um cabeço em cima da sua embarcação, lá no convés, com certeza alguém já calculou aquilo ali, tá? Então, baseado o quê? Aqui, ó, na BNT, tá? Então, qualquer equipamento que tenha no convés foi dimensionado, tá? Outro dia eu fiz o projeto de uma embarcação, né? Acho que até desse empurrador aí que eu vou mostrar a vocês. Aí na hora de instalar o, o hidrante, né? Aquela caixa do extintor, tá? Não, vamos pôr aqui que tá bom. Eu falei, não, peraí, não é assim, vamos pôr aqui que tá bom. Tem uma norma técnica que fala aonde tem que colocar, qual é a altura que tem que colocar. Tá? Então a gente tem que começar a tomar determinados cuidados, né? Quando a gente vai numa embarcação, é, não é muito diferente de uma casa. Quando você vai numa casa lá, qual que é a altura da porta? Né? 2,10 m. Por que você vai fazer uma porta com altura menor que essa em outros locais, né? Na casa? Eu vou ter problema, por quê? Primeiro que eu não vou achar uma porta de 2 metros para comprar, tudo 2,10 m, né? Então, embarcação é a mesma coisa, tá? Então a gente tem que seguir normas que tenham referência, tá? É claro que a embarcação, às vezes, você não vai
ter 2,10 de porta. Por quê? Porque o convés geralmente vai ter ali 2 metros, então você vai. E como é tudo montado ali, né? Geralmente você acaba fabricando ela dentro do estaleiro, né? Ó, Ó, aqui eu só peguei um resumo aqui ó, só para vocês terem uma ideia de algumas normas que tem, né? Ó, norma tipo de linha, né? Eu comentei com vocês. Então tem uma norma específica lá que vai falar qual é o tipo de linha mais grossa, linha mais fina, né? Qual o tamanho da folha que tem que ter, norma de desenho técnico, norma da folha de desenho, de layout, quais são as dimensões, né? Então, para tudo, princípios gerais de representação de desenho técnico, e tem dezenas aí, para não falar centenas de normas, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, eu tenho que estar estudando, tá? Como eu falei para você, não é um curso de desenho técnico que você vai ter 100 horas ali, estudar por cima todas essas normas, né? Mas só para vocês saberem que tudo que tem ali é normatizado, né? Então é diferente do desenho artístico ali que você pode inventar. O desenho técnico, ele é tudo normatizado. Então essa é a grande diferença. Então, quando você pegar algum desenho, por isso é importante você conhecer primeiro, pelo menos os conceitos básicos, dentro da sua área de atuação, tá? Eu vou passar muita coisa de desenho naval, mas a gente tem muita peça mecânica, tá? E as peças mecânicas acaba tendo uns detalhes um pouquinho mais avançados, vamos dizer assim, né? Mais detalhado, porque são cônicas, por exemplo, um eixo propulsor, né? Ele vem num cilindro, praticamente um eixo cilíndrico, só que quando chega na polpa ele começa quase que faz um cone fechando, né? E depois você tem umas entradas para fazer umas cavidades que faz a trava, enfim, para representar isso, né? Então você tem que saber, com o conceito básico de desenho, que eu vou passar para vocês ali, em exercícios extra sala, vocês daqui a pouco vão entender melhor isso daí. Vão pegar um desenho e vai falar, opa, agora eu já sei por que que aqui está pontilhado, por que que aqui é uma linha mais fina, por que que a linha é mais grossa. É tudo referenciado baseado em normas técnicas. Quando você vê o casco por fora, tá bacaninha, né? Mas cada linha dessa daqui é uma solda que tem, é uma estrutura que tem lá, né? Essa linha na longitudinal, essa linha na transversal. Isso daqui era uma chapa, depois da solda ficaram essas linhas aqui, né? Na verdade, esquentou, né? E aí você tinha uma tinta e saiu nessa região. É por isso que ficaram as marcas. Então, simplesmente é você pegar isso daqui e transformar nisso daqui. Ou seja, pegar essa estrutura que foi montada, e essa estrutura é montada uma a uma, tá? Pelo menos essa parte inclinante, que tem esse levante, ela aqui é tudo casco de uma balsa, tá, pessoal? Então, aqui cada caverna dessa daqui, ela tem uma altura diferente, tá? Então não dá para mim fazer igual. Mas quando eu pego o corpo paralelo médio, ou seja, o corpo paralelo médio significa o meio da embarcação. Quando é uma balsa, às vezes eu tenho lá 40, 50 metros, tudo igual. Então eu tenho ali 30, 40, 50 cavernas todas iguais. Isso é muito bom para a engenharia de produção, porque ele começa a ter um padrão de produção e fazer peças repetitivas muito mais, acelera o processo construtivo. Mas quando é aqui, ó, aqui tem 2,5 metros, essa do lado aqui já tem 2,30 metros, essa outra já vai ter 2,10 metros, essa outra 1,95 metros. Então, quando a gente começa a montar ela, que a gente vai, coloca a estrutura aqui, ela está de pé. Mas quando a gente começa a montar cada caverna dessa aqui, ela está no chão deitada. É muito mais rápido fazer isso.
Então, faço o desenho no chão, né? Eu vou mostrar daqui a pouco umas sessões aí para você ver como que é. Então, primeiro faço o desenho no chão, faço as medidas certinhas, ponho os gabaritos, né? E aí vou montando elas, uma a uma, tá? Quando você pega uma embarcação que é cheia de... ela é bem carenada, né? Bem cheia de curvas, então muda não só a altura, como a tua boca, ou seja, quanto a largura da embarcação. Então você tem que realmente desenhar no chão, né? Fazer o gabarito no chão primeiro, né? E depois ir para a mesa de corte, que é chamado, e aí a gente vai construindo caverna a caverna. A caverna são esses elementos aqui que fazem a parte transversal da embarcação, tá? Então, a cada 1 metro, 1,5 metro, 30 centímetros, depende o projeto da embarcação, o tipo de embarcação, você tem uma estrutura diferente, né? E aí, cada uma dessas cavernas são desenhadas individualmente, e construídas individualmente. Isso aqui é uma caverna, tá? Ou seja, a caverna é uma seção transversal da embarcação, tá? É um corte, como se eu pegasse a embarcação, cortasse ela assim, ó, e olhasse para um lado. Daí eu vou ver aqui, pô, o que que é isso daqui, né? Então, os desenhos, eles têm representação gráfica, ou seja, essas linhas aqui, ora reta, ora inclinada, ora com uma curva, né? Então tem umas linhas, conjunto de linhas, né? Eu tenho as indicações. Então, vocês estão vendo aqui, a gente tem várias indicações. Por exemplo, aqui onde eu estou passando o mouse. L igual a 580 por 125 por 9,5, tá? Então, significa que aqui, ó, é o meu convés, essa linha de cima, tá? Estou no convés principal. E embaixo, no porão, eu estou olhando um elemento estrutural. É um elemento em L, ou seja, ele tem uma alma descendo de 580 milímetros, ou seja, 58 centímetros. Pô, mas tudo isso, professor? É uma embarcação que carrega derivado de petróleo, então ela tem uma boca de 16 metros, então ela precisa de uma estrutura compatível para carregar a carga que ela, suportar o peso da carga que ela carrega, tá? Então, como eu sei fazer essa leitura, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, 580 por 125 por 9,5. O 9,5 é a espessura do elemento, tá? Então, 9,5 milímetros, ou seja, quase 10 milímetros de espessura, né? Então ela tem uma alma de 125 e a flange, aliás, a alma de 580, ou seja, ela desce 580 ou 58 centímetros, né? E vira, que é a flange dela, de 125 milímetros, tá? Então você vai começar a verificar que a gente usa muito a unidade de milímetros, tá? Quando eu começar a falar, ó, tem 16 mil, 16 mil milímetros a boca, essa referência aqui embaixo, tá? Dificilmente você vai ouvir eu falar centímetros, né? Então a gente utiliza na área naval muito milímetros, tá? Ó, esse outro elemento estrutural aqui, ó, é um L 76 por 76 por 8, né? Então ele é um perfil L, né? Só que com as duas medidas iguais, né? 76 por 76, ou seja, 7 centímetros, ponto 6. Então é uma medida já considerada, né? Por 8 milímetros de espessura. O que são essas? Tem um tracejado aqui com B na frente, tá? Isso aqui é simbologia, tá? Na área estrutural, essa simbologia significa que aqui tem uma borboleta, ou seja, tem um elemento estrutural que vai ajudar a dar resistência aqui nessas regiões, tá? Então, você pode observar que não é em todo lugar.
Um lugar que tem lugar que não tem. Então tem que ficar atento, ó. Nesse primeiro elemento estrutural não tem, no segundo tem que pôr uma borboleta. Então, esse é o diferencial de você pegar um desenho, começar a ler, professor, mas eu não estou entendendo tudo. Calma aí que a gente já vai chegar lá, tá? Vamos por partes, né? É, vamos ver essa parte que está mais simples aqui, menos poluída, né? Então, aqui eu tenho uma borboleta. Já aqui eu tenho um outro L aqui, o elemento longitudinal, que ele vai de popa até a proa da embarcação, tá? Então, tanto em cima quanto embaixo, ou seja, no convés quanto no fundo, eu tenho esses elementos estruturais, tanto na longitudinal quanto na transversal, tá? Esse da longitudinal, eu vou representar ele como se eu estivesse olhando ele de frente. Então, eu só estou vendo o L ali, né? Então, de tanto em tanto espaço, eu tenho esse elemento estrutural, tá? Então, em algum lugar aqui, ele vai estar essa medida aí, né? Por exemplo, aqui embaixo, ele está dizendo aqui que a cada 500, ou seja, a cada 500 milímetros tem um elemento longitudinal. Então agora eu já sei qual é o espaçamento entre os elementos. Da onde, quando eu estou numa obra e vejo lá alguém colocando as cantoneiras, né? Que é o elemento L, colocando a cantoneira no chão, alguém está medindo aquilo lá. Não é colocado de qualquer jeito, não. Então, ele coloca, ele tem ó, um sentido, né? Se você perceber aqui, ó, a linha mais forte aqui, ela está virada para fora, ou seja, no sentido do costado da embarcação, tá? Então, ele poderia estar virado para dentro, ou seja, descer aqui e virar aqui sentido ao centro, tá? É importante obedecer o projeto, porque, de repente, o engenheiro calculou isso por algum motivo específico, se ele vai ficar virado para dentro ou para fora, né? Geralmente, tem algum contexto, mas geralmente é em razão da solda que vem ali, tá? Às vezes esse elemento está muito aqui perto do, do costado. Pessoal, o costado é aqui, essa parede aqui, na lateral da embarcação. Então, de repente, se esse elemento está muito aqui próximo ao costado, eu não vou ter como soldador soldar, né? E aí ele faz o seguinte, ele vira para dentro, tá? O soldador consegue fazer a solda, tá? Então, às vezes, não é questão porque uma tem um sentido diferente, pelo motivo operacional. Como que eu vou fazer a solda? Né? Então, às vezes, não é só ir fazendo, não é só a gente ir fazendo o projeto, porque no projeto a gente consegue tudo, mas será que o soldador, a pessoa que vai entrar depois, ou então o montador, ele vai conseguir montar é, da melhor maneira possível aí, né? Ou então ele vai ter como montar ou ter como soldar, né? Então a gente como montador, a gente tem que pensar também que lá na frente vem alguém fazer a solda, não é só pontear. E teoricamente a gente faz isso, a gente organiza a estrutura para vir depois a solda. A gente entra com os pingos de solda, né? Depois vai vir a equipe de soldagem que vai fazer toda a amarração de verdade, né? A parte de tanqueidade, enfim. Tá? Então, na hora da montagem, a gente já vai perceber se vai facilitar ou não. Tá? Então, ficar atento no sentido de cada elemento estrutural. Tá? Quando você entra num compartimento, você vai verificar que todos eles têm um sentido, né? Praticamente todos eles já estão seguindo um sentido. Você não vê um virado para cá, outro para lá, intercalado toda hora. Tá? É um padrão que se usa. Bom, ainda aqui. Aqui em cima, se vocês verificar que é onde está o elemento estrutural, tem mais uma linha aqui. Se abre, por exemplo, nesse caso eu tenho um elemento L aqui, tá? Depois eu vou mandar uma figura para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Aqui é um escalope, tá? Então você abre um pedacinho na chapa para o elemento passar, né?
e ali você vai fazer a parte de soldagem. E não, você não, um soldador, né? Mas você tem que abrir esse escalope aqui para passar o elemento estrutural. Logo aqui embaixo, nesse projeto específico, eu tenho uma borboleta, tá? Então, essa borboleta, ela tem uma medida também. Ah, como você sabe que é uma borboleta? Pelo perfil dela, né? Então, ele tem aqui, ó, basicamente feito um triângulo, né? Ela só tem uma base aqui em cada ponta, 5, 10 centímetros em média, né? Mas se não fosse isso, ela ia ser um triângulo aqui, tá? Então, a borboleta, você vai ver ela, tá aqui, abreviado, B ponto 500 por 500 por 75 por 8. Epa, mas significa tudo isso daí, né? 500 por 500 é as bases dessa borboleta aqui, ó. Ela tem 500 aqui, 500 aqui. E aqui é a hipotenusa. Lembra lá da hipotenusa, né? Do teorema de Pitágoras, né? E 75. Aqui, se vocês estão vendo aqui, eu tenho uma linha, tá meio forte. Na verdade, são duas linhas aqui. Ou seja, eu tenho uma borboleta, porém ela tem uma chapa ali, ou então ela é dobrada, né? E tem a espessura de 8 milímetros, tá? Então, eu peguei uma borboleta, né? Ainda ela tem uma flange, né? E tudo isso tem 8 milímetros. A espessura dessa borboleta é 8 milímetros, tá? Por que que eu tenho borboleta? Agora eu preciso saber também, por que que tem borboleta nas embarcações? Ó, geralmente nos cantos você vai ver uma borboleta. Aqui você vê uma borboleta, aqui você vê uma borboleta, aqui você vê. Aqui ele não colocou. Mas geralmente você vai ver borboleta é, em vários cantos da embarcação. Primeiro ponto. Um que vai ajudar na estrutura, no cálculo estrutural. Quando eu tenho uma borboleta, eu consigo ter uma resistência maior nessa estrutura. Outro ponto é o elemento de ligação. Então ele vai amarrar mesmo o elemento transversal e o elemento vertical, tá? Então você quando faz isso você consegue amarrar também esses elementos para não ficar aquele jogo, né? Então quando você põe uma caixa de sapato, você começa a mexer ela, né? Aquelas caixas de mercado, né? E aí, quando você coloca uma pequena trava, uma pequena borboleta ali, você tenta movimentar ela, ela não vai, porque apesar de pequena, né, perto do tamanho da embarcação, ela trava, ela não deixa fazer a movimentação, né, nesse sentido, qualquer um dos sentidos, no sentido que ela tá trabalhando, tá? Então, esses dois motivos aí, tá? Então, pelo cálculo estrutural, a gente consegue, através da borboleta, conseguir, ó, diminuir, inclusive, até o vão, tá? Quando eu faço cálculo estrutural, quando não tem borboleta, eu calculo aqui qual que é o vão livre, né? Um, para efeito de cálculo. Quando eu coloco a borboleta, eu considero que é 1/3 da borboleta esse vão. Então já diminuiu o meu vão. Então consigo carregar com o mesmo elemento estrutural, consigo carregar mais peso, tá? Porque a borboleta está me ajudando, favorecendo, jogando a nosso favor, tá? Enfim, todo elemento estrutural que eu tenho no convés, eu vou ter no fundo, eu vou ter no costado, eu vou ter aqui na antepara central, tá? A gente está falando aqui de uma embarcação que a gente está vendo aqui só um lado da embarcação, tá? Embarcação simétrica. Eu tenho uma antepara aqui no centro, tá? E aí, geralmente a gente tem o seguinte, de um lado a gente não tem elemento estrutural e do outro a gente tem um pilar aqui, ó, encostado na antepara central, né? Então, por que que eu não tenho dos dois lados? Porque não há necessidade, né? Então, quando você faz um pilar de uma casa lá, com sobrado, você colocou o pilar, ficou de um lado da parede. Você precisa colocar o outro encostado? Não tem necessidade. O barco também não tem necessidade. Então, quando é a antepara central, assim, a gente coloca o elemento só de um lado, porque não há necessidade de colocar nos dois, tá?
porque você já fez ele com uma espessura, uma dimensão já suficiente para isso. Se você quiser colocar nos dois, pode, pode. Só que aí você vai gastar mais material, vai colocar um soldador para vir soldado lá de cá de novo, sem ter a necessidade, tá? Bom, cada elemento desse aqui a gente vem colocando qual é o perfil dele e qual é a dimensão desse elemento, tá? E, preferencialmente, quando você vê aqui, ó, você vê muitas indicações. Por exemplo, ó, fundo da embarcação, qual que é o elemento estrutural, a espessura do chapeamento, tudo isso vem indicado, né? Aqui, ó, 9,53 milímetros. Por que que ele não colocou milímetro? Então, é padrão, né? Então, quando é padrão, você acaba não colocando, tá? Vamos ver outro lugar. Aqui, ó. Aqui é uma chapa aqui desse tanque, tá? Então, ó, chapa 6,35. Então, eu sei que essa chapa aqui, interna, é 6,35. Ó, essa outra chapa aqui, ó, 6,35. Ou seja, a chapa da antepara central, tá? Pessoal, depois vai ter uma aula de nomenclatura específica dos principais elementos de uma embarcação, tá? Aí vocês vão aprendendo também, tá? Mas à medida que eu for avançando a aula, eu vou mostrando para, vou tentar já definindo para vocês. Aqui, ó, o fundo duplo tem uma chapa de 8 milímetros. Então, você vai verificar que cada região da embarcação ela tem uma espessura de chapa. Ah, mas por que que não coloca tudo igual? Primeiro que economia, né? Aqui no fundo precisava de 8 milímetros. Mas aqui não precisa de 8, eu posso colocar menor. Por que que eu vou colocar uma chapa, gastar mais dinheiro se eu posso gastar menos? Literalmente é essa daí, tá? Então, se for só um pedacinho, não, mas é um volume significativo, né? O peso do aço aí é um peso significativo, tá? Tá? Bom, além disso, eu vim falando aqui sobre a indicação dos elementos estruturais, a posicionamento de cada elemento estrutural, onde tem borboleta, onde não tem, ou seja, não precisa colocar em todo lugar. A gente tem que saber respeitar o projeto. Se der algum problema, que não seja por falta de vocês. Ah, tá aí igual tá o projeto, né? Porque alguém tem que se responsabilizar pelo projeto. Você se responsabiliza pela montagem e execução do, de acordo com o projeto. O que a gente ainda tem aqui, eu tenho aqui, ó, as medidas. Qual é a medida daqui para cá? Qual é a medida daqui para cá? Então, já falei daqui, ó, a medida entre os elementos estruturais, então, geralmente vem indicado, ó, primeiro L, segundo L, ó, tem 15 elemento longitudinal. Longitudinal 1, longitudinal 2. E o espaçamento entre eles, ó, 500. Tá? Geralmente é 500. Geralmente a gente coloca um espaçamento, ele é meio padrão. Tá? Dificilmente você vai ver, ó, um é 500, um é 400, outro é 600. Né? O espaçamento é padrão, porque a gente faz o cálculo obedecendo isso daí. Tá? É claro, quantas vezes eu fui a bordo e fui fazer a leitura da, da medida dos espaçamentos, cheguei lá, um é 480, o outro é 550, aí começa a dar uma... O que é isso aí? Erro, alguém errou. Quem montou, montou errado, tá? E tá bastante, isso acontece bastante, tá? Então é importante, na hora da montagem, fazer a montagem correta, principalmente quem trabalha com montagem em bloco, né? Quem trabalha com bloco de embarcação, ao invés de você fazer um caspa lá de 60 metros, 80 metros, você faz vários blocos. Então tem que ser bem alinhado ali, bem com as medidas em cima, para que no final, na hora que você vai juntar os blocos,
a medida esteja correta, tá? Então, outro dia eu recebi um amigo meu mandou, olha, o que que eu faço agora? Fizeram errado. As medidas de um lado da estrutura tava legal, mas no outro bloco, na hora que foi unir, estava lá 20 centímetros para cima. E aí é cruel. Você vai desmontar tudo para fazer? É um bloco lá de, sei lá, 15, 20 metros. Então, depois de pronto, imagina uma estrutura dessa, daí um bloco de talvez ali umas 15 toneladas, 20. Você desmontar toda a estrutura para realinhar. Então, tem que estar atento no projeto, tem que estar atento nas medidas, ou seja, saber ler, né? E saber ler e saber medir, né? Porque às vezes, eu sei ler, beleza, mas tu tá colocando a medida correta, né? Porque saber ler o projeto é legal. Aí tem gente que pega a trena, não sabe onde é o zero da trena, né? Tem umas trenas aí que o zero é num ponto diferente, né? Ou começa medindo 10 ali, só que aí esquece que ao invés de não é para morrer no 500, tem que ser no 600. Então, são essas situações aí que acaba a utilização do equipamento que você está fazendo medição, isso é muito importante, tá? Então, observar sempre. Eu já vi muita gente começar, eu dei aqui a treina, pedi para fazer a medida, ele pegou a trena, estava faltando um pedaço, ele começou a medir do 10, tá? Só que na hora que deu 50, ele falou que deu 50, ele esqueceu de considerar os 10 que tinha perdido já, tá? Então, falta de atenção. Bom, o Wesley perguntou aqui, essas aberturas de elipse é padrão desse projeto ou segue padrão de norma? Essas elipses aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu falar para vocês. Essa embarcação, a embarcação que ela tem aqui é o fundo dela, tá? Que a gente chama de fundo duplo, e aqui a gente tem o tanque de combustível, tá? Então, só para você ter uma ideia, essa altura aqui chega a ter 76 centímetros. Essa daqui tem mais de 1 metro de altura, tá? Estou sem a referência agora aqui, mas ela tem mais de 1 metro de altura, né? E nesse caso aqui, eu tenho uma antepara diafragma aqui. Vocês estão vendo aqui umas medidas aqui, ó, tá? Que são 550 por 350. Onde eu estou passando aqui o laser, tá? Então significa que essa elipse aqui, ela tem 550 de altura e 350 de largura, tá? Isso aqui serve para, ao invés de eu colocar uma chapa toda fechada aqui, eu coloco, faço essas aberturas que vai servir tanto para na parte estrutural, né? E evitar de colocar peso demais também aqui, né? Então, de vez em quando a gente faz umas aberturas aqui, que serve para as duas situações, tá? Bom, qual foi a pergunta ali? Essas aberturas, essas elipses, é padrão desse projeto? Sim, cada projeto ele vai colocar um padrão, porque aqui não é, teoricamente não é para você tem que deixar um espaço para uma pessoa passar, né? Ou não, né? De repente, depende qual é a concepção do seu projeto. Não, tem lugares que não é até menor que isso daqui, não é nem elipse, é um círculo mesmo, tá? Então é só mesmo para tirar peso. Isso aqui também ajuda para aliviar a tensão, né? Na hora de uma batida aqui, você tem como ter um pequeno trabalho na estrutura, né? Então você também serve para isso, tá? Então essas aberturas aqui, ou seja, pessoal, aqui é tudo uma chapa, tá? Com pequenas aberturas. E aqui eu tenho elementos estruturais, tá? Eu tenho esse monte de pontilhado aqui, eu tenho algum elemento estrutural, tá? Quando está pontilhado,
Quer dizer que esse elemento estrutural está por trás dessa chapa, ou seja, está no outro compartimento, do outro lado, tá? Então, por isso que ele está pontilhado aqui, ó. Então, tem um elemento estrutural aqui. Vou ler esse elemento aqui, ó. Uma barra chata. Quando tem esse símbolo aqui, a gente chama de barra chata. 80 por 4,76. Ou seja, uma barra chata de 8 centímetros por 3 quartos de polegada, né? 4,76 milímetros, né? Então é só uma barra chata que vai fazer a sustentação, tá? Então, em toda essa antepara que tem aqui, além dessas aberturas, eu tenho essas barras chatas aqui, ó. Então, lembrando, se tiver o pontilhado, significa que ele está por trás da chapa, tá? Quando eu olhar essa estrutura de frente, eu não estou vendo, tá? Mas quando eu for para o lado de trás dessa caverna, eu vou ter essas barras chatas aí, soldadas na nessa antepara. Aí alguém já viu aqui, ó, mas tem um Bzinho aqui. Sim, então tem uma borboleta, tá? Em algum lugar vai estar dizendo assim qual que é o tamanho dessa borboleta, que é diferente do tamanho dessa daqui. Até mesmo porque é questão do espaço aqui. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, eu tenho um perfil longitudinal aqui no fundo duplo, eu tenho um perfil longitudinal aqui no meu fundo da minha embarcação, e aqui, ó, nessa antepara aqui, que é eu tenho dois tipos de antepara. Uma antepara estanque e uma antepara diafragma, né? O que é antepara? É uma parede toda fechada, né? Por exemplo, quando eu tenho um tanque, todas as anteparas são antepara estanque, ela não tem abertura nenhuma, né? Ou seja, o combustível que está aqui nesse tanque, ele não vai para o tanque do lado. E quando tem antepara diafragma, eu tenho essas aberturas. Por exemplo, essa elipse aqui, né? Eu consigo passar de um lado para o outro. Se eu tiver algum combustível, eu consigo, o combustível ou qualquer líquido, ele consegue se mover de um lado para o outro, né? Então, a diafragma, ele consegue, o ambiente, ele tem acesso ao outro ambiente, tá? Bom, então, já falei um pouquinho sobre a antepara diafragma. Nem todo lugar é diafragma, hein? Tem algumas que são diafragma, outras são estanques. Então, tem o meu fundo duplo e o meu costado duplo. Então, e as aberturas são decorrente aí do projeto, não tem um padrão aí, tá? Ah, mas você pegar um livro de classe, uma sociedade classificadora, aí eu vou ter que ver para que é, do que é a situação, e aí eu vou, aí ele pode exigir uma medida mínima ou máxima também, né? Também pode ser feito isso daí. Então vai depender do tipo da embarcação, aonde ele está utilizando isso daí, tá? Que mais que a gente vai ter aqui? Olha só, pessoal, medidas. Agora eu quero saber qual que é a altura dessa embarcação, né? Olha aqui, ó. Eu tenho a medida até aqui na linha de centro, 4 metros e 79, 4.790 milímetros. Opa, um pé direito bom, né? 4,79, tá? Mas vou tirar um metro e pouquinho aqui do meu duplo fundo. O meu tanque deve ter 3 metros e 70, mais ou menos, tá? Então, as medidas vão servir para mim na hora que for montar o BDC, tá? Ó, essa medida aqui tem 3,850, tá? E a medida é algo preocupante, porque se você pegar, fazer a leitura errada e começar a montar a balsa e depois de pronta verificou que você fez 3.085 ao invés de 3.850, você perdeu 800 milímetros, né, praticamente, ou seja, 80 centímetros de altura, tá? Então, daí a importância da gente saber utilizar as medidas, verificar, ter equipamento adequado para fazer isso,
e cada uma dessas medidas ser padrão, tá? Porque se tiver errado, alguém vai pagar o prejuízo, né? É a mesma coisa ao contrário. Se tivesse 3.085, alguém colocasse 3.850, isso aí pode me dar um grande problema de estabilidade, por exemplo, né? Porque a gente calculou, fez todos os cálculos para esse tipo de embarcação com um determinado tamanho. Se ela é mais alta do que foi projetado, isso pode me dar um problema, tá? Um deles é de estabilidade. Então, é preocupante. Daí a importância da gente saber fazer a leitura, né, para aplicar do jeito correto, tá? Ah, mas dá problema, professor, de sair errado? Dá mesmo, tá? Eu, por exemplo, já tive experiência com isso. Na hora que eu mandei meu time lá, desenvolveu uma estrutura, o que aconteceu? A estrutura simplesmente estava menor do que o proprietário contratou. E aí, o que fazer, né? Então, passei o projeto, passei o plano que eu vou mostrar para vocês, passei todo o detalhamento. Quando eu cheguei, fui a bordo fazer a medida. Fiquei uma semana fora para um evento. Quando eu cheguei para fazer a medida, o que aconteceu? Era um ambiente lá que tinha em torno de, acho que era 2 metros de largura, né? Só que no projeto tinha 3,5, né? Resultado, foi para quase a metade do espaço. E aí? Era um comando de uma embarcação. Então ficou um comando minúsculo, tá? Então a gente conseguiu converter tal a situação, mas tipo, ficou um espaço apertado, né? Porque a gente fez um espaço para mais ergonômico e tal, vendeu uma proposta e na hora de entregar, entregou outra, né? Claro que foi negociado isso daí, né? Foi menos material e tal, mas isso porque quem estava na frente fazendo esse ambiente estava acostumado a fazer para fiz assim a vida inteira e não abriu a pasta do projeto, tá? Então, para tudo tem um projeto. Se tem um projeto, algo parecido com isso daqui, você vai ter que pegar e fazer as medições. Então, primeiro preciso conhecer tudo, todas essas informações que tem aqui dentro desse plano, tá? Vou falar ainda de duas indicações que eu não havia comentado, tá? De vez em quando, aliás, de vez em quando não. Todo projeto você vai ver aqui, ó, uma linha que corta a vista que você está no sentido vertical, uma linha que corta aqui no sentido horizontal. Quando corta aquilo tudo, na embarcação a gente vai ver aqui, ó, uma abreviação, LB, que seria a linha de base, né? E é LC, linha de centro, ou seja, até o centro da minha embarcação, tá? Então, você tem referência. Então, você tem indicações, como eu falei, né? Você tem representações e você tem referências também. Porque, como eu falei para você, aqui é uma balsa aqui, boa parte dela, você vai fazer ali 30, 40 cavernas dessa que é igualzinho, né? Mas vai chegar algum determinado momento onde essas cavernas vão mudar de tamanho. E aí eu preciso ter a referência, né, para fazê-la correta. Bom, alguma dúvida em relação aqui a essa vista de seção, tá? Eu vou passar algumas que têm uma seção mais simples, com menos informações, tá? Mas quanto mais informação é melhor. Por quê? Porque faz você entender mais o que tem ali, né? Então,
quando o negócio não tem tanta informação, às vezes acaba tipo, deixando a gente na mão. Será que é só isso? Será que alguém deixou faltar alguma informação? Então, por isso que eu sempre digo ali, ó, né, da importância da gente conhecer, conhecer o mais básico e conhecer o mais detalhado. E vocês estão percebendo, tem uma determinada inclinação aqui nessa linha. Quem percebeu isso daí? Tá? É comum ter nas embarcações, tá, pessoal? Por que isso? Principalmente, olha só, aqui tem 10 centímetros, 10, 15 centímetros, uma embarcação aí nessa faixa de 10 a 15 metros, essa, pelo menos isso daí, 100 milímetros. Por quê? A água da chuva vai bater aqui. E aqui ela vai escorrer. Se ela tiver um ângulo, ela vai escorrer. Se ela não tiver ângulo nenhum, ela vai ficar encostada em cima da sua embarcação. Então, geralmente aqui no centro, ele é um pouquinho mais alto do que aqui na lateral. Então, é importante a gente ter isso em mente também. Não é chegar tudo retão, tá? É mais fácil até de construir, talvez, mas na prática, no dia a dia, na hora que você vai usar, você tem essa diferença. A mesma coisa aqui nessa lateral aqui, ó. No meu costado eu tenho um corredor aqui e ele tem uma leve inclinação também, que é justamente para isso, para água de chuva, água de chegar aqui, não empoçar, tá? Tem mais algum ponto que a gente pode? Então vamos lá. Pessoal, aqui é uma planta é uma caverna de uma embarcação. Vamos lá. Então, depois de pronto, a gente tem que entender aqui como eu cheguei até aqui, né? Como são os elementos estruturais, tá? Mais para frente eu vou mostrar para você o próprio plano e uma caverna, tá? Para vocês começarem a entender. Ó, aqui, esse elemento aqui que eu estou mostrando e esse outro são perfis, perfil em L, tá bom? Então ali tem aqui, ó, a flange aqui em cima e a alma descendo aqui, ó. Tá? E não tem jeito, para me fazer a medição, eu posso pegar a trena? Pode. Qual é o equipamento certo aí para fazer a medição de espessura, tá? É um paquímetro, né? Que aí a gente vai pegar a medida exata. E com a trena a gente vai ali medindo ali, mas será que a gente vai chegar naquele ponto exato? Então, por isso que a gente fala da importância dele, da gente estar com o equipamento correto, né? Bom, depois de tudo pronto, fiz entendi todo aquele plano, a gente começa a montar em partes, tá, pessoal? Então, aqui eu só coloquei aonde eu queria chegar, tá? Mas é, boa parte das embarcações a gente vai fazer a montagem das cavernas e vai fazer ou então vamos fazer por painéis, tá? E aí a caverna a gente vai ver depois de pronto, né? Então a gente faz painéis ou depois de painéis a gente começa a edificar e depois de edificado a gente chega na na seção totalmente pronta, ou seja, na caverna pronta, né? Então tem que tirar do papel. Então, eu vou passar aqui para vocês quais são os planos e o que vocês precisam entender de cada plano, tá? Aqui é um plano de arranjo geral de uma balsa. Pô, mas tem um monte de linha aqui que como que eu vejo isso daqui, né? O que eu preciso saber? Bom, primeiro aqui é uma balsa, então ela, ela não tem nada no convés. Na verdade, isso daqui ainda tem uma braçola de carga aqui nessa lateral.
Então, vocês estão vendo uma linha aqui, ó, de cada lado. Então, ela vai ter uma braçola de carga, que é justamente para segurar a carga que coloca ali em cima do convés, tá? Então, eu olhei de cima, mas eu tenho que olhar pela lateral, visto da lateral. Júlio, eu já respondo para você, tudo bem? É, a braçola de carga é isso aqui. Geralmente é uma braçola de meio metro até 1 metro de altura. Quando você carrega, por exemplo, areia, algum outro produto ali, aquele ideal é conter dentro da área de segurança da sua balsa, tá? Quando não, na balsa não tem nada, tá? Não tem essa braçola de carga, tá? Então é só uma chapa de ponta a ponta na embarcação. Então a gente não vai ver quase informação nenhuma, tá? Eu circulei e indiquei alguns pontos, né? Que é fundamental que a gente precisa ter conhecimento, tá? O que que essas linhas pontilhadas aqui, ó? Na verdade, ela serve só para representar, como ela é pontilhada, lembra que eu falei? Ela está por trás da chapa, ou seja, ela está por baixo. Então, é só para representar qual o tamanho desse compartimento. Ó, aqui é um tanque, né? Está escrito aqui que é um tanque. Então, eu sei que o tanque, ele vem daqui e vai até aqui. Então, eu faço um X no tanque, né? Porque senão eu posso pensar que aqui tudo embaixo é um tanque só. Não. Ele aqui é um tanque, aqui é um outro tanque, aqui é um outro tanque, aqui é um outro tanque, e aí por diante, tá? Então a gente faz apenas a representação, tá? Não tem nada lá. O que mais eu tenho? A linha externa significa que eu tenho o contorno da minha, da minha embarcação, né? Então, eu tenho um contorno, daqui até aqui, do outro lado é a boca da embarcação, e daqui da, da proa até a popa, ou seja, aqui é a rede da embarcação, é o meu comprimento. O que mais a gente tem nesse convés? Vamos lá, eu deixei já circulado. A gente tem aqui o convés, eu tenho um cabeço, comentei com vocês mais cedo, cabeço de amarração, tá? Depois eu vou detalhar isso daí, tá? Então aqui é o cabeço de amarração, isso. Depois eu vou mostrar para vocês o que é o cabeça, né? Eu tenho aqui um suspiro, né? Ou seja, cada tanque da minha embarcação tem, eu posso ter um suspiro ou não, depende do que eu tenho no tanque. Então tem embarcação que ele não coloca, tá? Algumas é obrigatório ter, principalmente quando você carrega combustível, então você tem um suspiro, tá? Então, ou você escreve suspiro aqui, ou então você coloca uma letra, uma simbologia e faz uma tabelinha aqui correspondente aí a cada um desses itens. Geralmente eu gosto de fazer isso, porque senão fica muito poluído, tá? Aqui eu tenho uma elipse que dá acesso ao fundo da embarcação, ou seja, que dá acesso ao porão, tá? E o resto está se repetindo, ou seja, cada porão ele vai ter o seu acesso, ele vai ter o suspiro. O acesso e o suspiro. Ou seja, cada porão ela vai ter a sua, a sua porta de visita, né? A famosa porta de visita, tá? E alguns cabeças aqui. Então, uma balsa de carga geral não tem muita dor de cabeça. Você vai pegar o negócio, pô, ele é simples. Realmente é simples. Se eu quisesse pegar e tirar essa linha pontilhada aqui, aí ia ficar bem mais visível para vocês, tá? E vocês, agora entendi melhor. Ia estar menos poluído, né? Mas a forma de representação gráfica pode ser dessa maneira. Estou olhando na vista de cima, tá, pessoal? Eu tenho, vocês estão vendo um traço aqui no centro de proa a popa, tá? Então, significa aqui, ó, tem um CL aqui, é um centerline, linha de centro, tá? Então, aqui no centro da embarcação, a gente coloca aqui essa linha de centro, tá? E vai enumerar as cavernas, ou seja, quantas estruturas transversais
tem nessa embarcação, tá? Ó, tem a zero, tem a um, tem a 2, tá? Ó, tem aqui, eu não sei. Então você tem, vamos colocar aqui, 40 cavernas, tá? Então você tem representado aqui, ó, zero, um, 2, 3, tá? Então esse é um ponto importante a gente saber, para saber qual o comprimento da embarcação. Geralmente o espaçamento é padrão, tá? Então tem essa informação aí. O que mais eu tenho de informação que a gente pode ser relevante? Ah, aqui, ó. O que que é essa linha aqui contínua aqui? Então vai estar escrito aqui, ó, anteparo estanque. Então, os barcos, eles têm que ter compartimentagem, tá? Ou seja, uma balsa aqui, estrutura metálica, eu tenho que ter o tanque de colisão de vante e de ré, tá? Então, para ter um tanque de colisão, eu tenho que colocar uma antepara aqui, ou seja, se eu bater aqui, entrar água aqui, essa antepara aqui, ela é estanque e não vai deixar que a água entre nesse tanque da frente. Então, basicamente, ela serve para isso aí, tá? Então, eu tenho que compartimentar com essas anteparas. Então, tem uma antepara transversal estanque e antepara longitudinal estanque. Lembra que eu falei, tem antepara que é diafragma e tem antepara que é estanque. É importante a gente saber das duas. Bom, e eu tenho luz de navegação. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho aqui um poste, né? Olhando aqui nessa vista de frente aqui, ó, né? Então eu tenho, ó, cada bordo da embarcação, eu tenho um poste que tem uma luz de navegação, tá? Então uma outra regrinha que tem, depois eu comento nesse momento aí, tá? Mas eu tenho essa representação também, tá? Então, basicamente é isso, você não tem uma balsa de carga geral com todos esses elementos aí que precisa ter, é mais simples. Fiz a vista de frente, ou seja, olhando de frente, aí que eu não vejo quase nada mesmo, né? Então, eu olhando de frente a balsa e olhando de lateral, tá? Então, sempre aqui, ó, a vista de perfil, né? A vista de cima e a vista de frente, tá? Então, perfil é a mesma coisa. Só que qual a diferença? Eu vou começar a conhecer o perfil longitudinal da embarcação. Ó, aonde estão as curvas, né? O que eu consigo verificar pelo lado de fora, pelo lado externo. E aqui você vê as curvas que eu tenho aqui na minha embarcação, né? Ela não é reta, não é um caixote, né? Tem balsa que é, mas essa daqui não é, tá bom? Então esse é o ponto que a gente vê pela lateral. Ó, pela lateral eu consigo ver, por exemplo, aqui onde tem o cabeça de amarração, qual que é a altura desse cabeça. Porque pela vista de cima eu sei que tem um. Você tirou uma foto, você viu que tem alguma coisa. Você não consegue ver a altura. Para ver a altura, você tem que ver de lado, né? Então, você vem do lado aqui e, e começa a identificar a, a altura de cada um deles. Pessoal, todas essas informações, detalhamento, altura, aqui eu represento de forma básica, tá? Mas eu tenho um projeto de detalhamento, né, que vai detalhar como é esse cabeça aqui, né, como é a estrutura, como tem que ser a base dele, como ele é colocado, quais são as dimensões dele, né. Então, para cada tonelada que eu preciso aqui, eu tenho que fazer um cálculo para isso. Então, primeiro eu faço o cálculo, depois eu faço cabeça, né. Bom, só dei um zoom aqui só para mostrar para vocês a questão da indicação das cavernas, né? Indicação ali. Aqui é um plano de arranjo geral, tá? Ele vai ter muito mais informação devido a ser um empurrador, tá? Então, como é um empurrador, ele vai ter basicamente a vista de perfil, ou seja, a vista lateral, a vista de frente, que é esse daqui, tá?
e a vista olhando de cima, tá? Só que lembra que eu falei, ele tem vários convéses, tem o fundo, convés principal, superior, então eu vou representando abaixo, assim, todas as vistas, tá? Fundo, convés principal, e aí por diante. Pode pegar uma prancha e colocar uma embaixo da outra, tá? Aqui nesse caso eu coloquei aqui na lateral, tá? Mas você vai representar o que tem na vista de cada convés olhando de cima, tá? A mesma coisa aqui na lateral, tá? Fiz aqui a representação, já deu um zoom. Então, o nome da vista, tá? Então, cada vista tem um nome específico, tá? Para embarcação. Às vezes, mas o desenho técnico está lá à vista. Não, desenho técnico, tudo bem, mas para embarcação, eu tenho um nome técnico aqui, naval. Então, a gente chama de perfil longitudinal. A vista de frente, a gente coloca a vista de proa, ou seja, você está olhando a proa da embarcação, tá bom? E a vista de cima, você tem várias vistas de cima. Você tem a vista do fundo, convés principal, convés superior, convés de tijupá, convés de passadiço e aí por diante, tá? Bom, e aí você começa a enxergar um monte de informações, tá? Ou seja, a gente pega meio que faz um corte dentro da embarcação aqui, tá? E representa alguns pontos fundamentais. Por exemplo, aonde tem antepara. Então, se você olhar aqui nesse primeiro espaço aqui do porão, eu já deixei até indicação aqui, ó, antepara estanque, né? Então, eu vou saber aqui aonde tem antepara estanque. Mas é em qual caverna? É na caverna 8, na caverna 9, tá? Justamente para na hora que a gente estiver fazendo a montagem, a gente saber exatamente aonde que, se ela realmente está na caverna 9, se ela realmente está na caverna 8, tá? Então é importante a gente buscar saber dessas informações para no momento certo eu saber conferir, tá? Ó, realmente está aqui? Aonde é a caverna 9? Na hora que você está montando, você vai escrevendo uma por uma lá. Então você tem a sua base lá, onde você está montando no picadeiro, embarcação, você já montou, já desenhou ali qual é a caverna 1, qual é a caverna 10 e aí por diante, tá? Então isso serve de referência. Então na hora que a gente está fazendo essa marcação embaixo, a gente já está medindo e colocando, né? Justamente para depois de pronto, na hora que a gente for montar, ó, entre a caverna 10 e a 9, tem que ter 1,10 m de distância. Então a gente vai lá e checa se tem 1,10 m de distância. Pode ter a mais ou a menos? Tem que ter igual que está no projeto, senão eu posso ter problema, tá? Posso ter problema. Que tipo de problema? Problema estrutural, né? De repente o compartimento lá, você deixou um espaçamento maior, a estrutura não vai aguentar. Problema de estabilidade, né? Você deixou um tanque com uma capacidade maior, aí você começa a encher esse tanque de água, de combustível, tá? E aí você colocou mais peso do que foi projetado, o que acontece? Eu posso afundar uma embarcação, ou então posso fazer com a embarcação na hora que eu vou carregar combustível, né? Ou água, qualquer produto, ela entra em instabilidade, né? Então, é uma série de fatores aí que podem contribuir você posicionar os elementos no local errado, né? Então, são coisas que a gente não vai perceber agora, mas lá na frente, na hora que estiver pronta a embarcação, estiver operando, eu vou ter problema na operação. Enfim, a gente vai ter uma série de, de situações aqui que vai favorecer, aliás, a gente tem que entender como faço a leitura do projeto, tá? Para depois começar a partir para os outros passos. Ó, como que eu vou cortar a peça, né?
como que a gente vai fazer a montagem, né? Então, tudo isso a gente tem que entender um pouquinho sobre conhecer um projeto, conhecer os principais desenhos, vamos dizer assim, né? Ó, isso aqui pronto é desse jeito, né? Pô, mas como que eu vou entender tudo isso daqui? De imediato, para quem nunca fez um desenho, né? Ou nunca pegou um projeto, vai ficar perguntando, pô, o que que é esse monte de linha? Às vezes tem linhas somente para representar, deixar bonitinho, né? Então, às vezes essa linha, de repente, é, é só um detalhe da chapa, né? Né? Aquela chapa corrugada, de repente aquela chapa corrugada que está aqui, né? Por isso que tem isso, porque se fosse chapa lisa, não ia ter esses azuis aqui. Ó, aqui deve ser uma janela, né? Aqui uma janela, aqui uma porta, aqui uma porta. Aí você vai deduzindo, ó. Isso aqui é uma escada, né? Aqui uma caixa d'água, aqui é um corrimão, né? Que é a balaustrada, né? Então, nesse caso aqui, esses perfis aqui, com certeza que é uma chapa corrugada, que está na parede lateral, por isso que está com essa representação, tá? Se fosse uma chapa lisa, não ia ter isso, tá? Agora, aqui eu sei que é uma porta, aqui eu sei que é uma porta. Pô, professor, como você sabe? Uma porta padrão, né? Você tem a porta de madeira ou de vidro padrão, geralmente a porta aqui embaixo é madeira, em cima tem uma janela de vidro, né? Então isso é comum aqui, né? Aí eu tenho aqui a parte do mastro de luz de navegação, então tenho as luzes de navegação. Até as luzes têm altura certa, não adianta, vou fazer igual do outro. Não. Cada barco tem sua altura. Então você tem que. Vou mostrar para vocês depois ali uma tabelinha. Você tem que respeitar essa tabela de dimensões. Não é simplesmente pegar e fazer igual do outro, né? Enfim, tem um monte de apêndice à embarcação, tá? Ó, aqui esse cabeça é diferente. Aqui eu tenho um gigante, né? Que vai ser para empurrar. Então, a gente está falando aqui da vista lateral, né? E na vista frontal, né? Na vista de proa. O que que eu vejo na vista de proa? Ó, tem uma representação aqui, que é a linha d'água, né? Então, até aqui o meu barco está carregado, né? E as indicações de proa, o que que tem? Às vezes você tem uma parede que não tem nada, às vezes você tem uma parede que tem um monte de janela, igual aqui, ó. Ele tem uma achura aqui, mas poderia não ter achura nenhuma, né? Achura é você pintar, né, uma determinada região, né? E aí você tem um monte de equipamentos, então você tem que começar a entender quais são os equipamentos que tem a bordo, né? Você quer, pô, tem a luz de navegação, bombordo, boresto, tá? Como eu sei que é uma luz de navegação? Né? Então vai ter lembra que eu falei, tem muita indicação, tem simbologia. Pô, olha o símbolo aqui, é um símbolo de uma luz, né? Qual é o número? Eu vou ter uma tabela correspondente a esse número aqui, que vai falar qual é essa luz e a posição dela, qual a posição que ela está. Então, isso se repete para cada uma dessas luzes aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ainda deve ter mais uma aqui atrás. Então, são várias luzes, é um jogo de luzes aí, e você tem que saber posicionar todas elas, tá? Na altura correta, porque se não tiver na altura correta, a gente vai ter problema sério também. Bom, alguém percebeu o que que é isso aqui, né? Esse símbolo, vocês vão ver em muito plano, né? Eu já falei aqui, ó, linha de base, ó, uma linha que vem no fundo da embarcação, né? Então, a gente dá o nome de linha de base, né? Sempre você vai ver aqui LB. Aqui no centro da embarcação a gente CL, a linha de centro, né? Então está no centro da embarcação.
E aqui, no meio da embarcação, mais ou menos, a gente tem esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo da seção mestra, né? Então a gente sabe, ó, a seção mestra da embarcação, mais ou menos no meio, é aqui nessa região aqui da embarcação, tá? Então é um ponto para a gente interessante, importante, porque a gente é ali que vai ter como referência ali da distribuição de peso, ó, vamos pôr mais para trás, mais para frente, né? Será que vai dar trem ou não? Então, é uma referência nossa aí. Bom, enfim. Professor, Oi. tinha uma pergunta aqui referente, digamos, a uma balsa. A gente tem que atender o que o projeto pede, certo? Digamos, eu tenho uma balsa de área 2, digamos, a borda livre dela é 620. Aí, no disco, ele está 622. Eu posso ter essa margem para mais do que para menos, porque para menos já ia ser muita muita redução, né? Eu poderia ter essa margem para mais ou teria que ser os 620 certo? É, se tiver a mais, o que vai acontecer? Você vai carregar menos. Pessoal, o que ele está falando, aqui na lateral, a gente, vou falar depois de marca de algumas marcações de casco, tá? Que a gente coloca. Então, aqui na lateral, a gente coloca o disco de Plinson ali. E ele tem uma altura que ele vai limitar meu carregamento, tá? Se ele estiver dizendo, se a norma falar, ó, o projeto dizer que ele só carrega no máximo com a folga de 620, significa que dessa linha até o convés é 620, tá? Mas se tiver 622, ou seja, se tiver com maior segurança, né, não tem problema, não poderia estar menor. Então, se ela tiver mais para baixo, né, você vai estar deixando de carregar, tá? Mas isso não implica em parar a embarcação, tá? Se você quiser arrumar, tu arruma, tá? Mas não implica em você parar, porque teve exigência. Você recebeu uma vistoria e teve exigência, foi, Wesley? Ô, oi, Wesley, só para entender, você teve uma inspeção e teve exigência nesse item, foi? Foi. Essa foi mais ou menos a minha dúvida, né? A critério disso. Se a gente poderia ter essa margem para mais, né? De erro. Porque para menos já não ia atender a especificação do projeto, né? É, se, se tiver para baixo, você vai ter a condição de você vai carregar menos, só isso, né? Agora tem que ver essa diferença de 20 aí, a leitura do disco de Plinson, tá? Porque tem ela tem aquela faixa ali de 20, 25 milímetros, né? No meio do disco. De repente o cara mediu por baixo, aí falou que é 22. Ele deveria ter medido por cima, né? Então, verifica por onde ele mediu. Se ele mediu por cima ou por baixo. Porque se ele mediu por baixo, ele mediu errado. E tem muita gente que vai lá e mede errado. Aí dá essa diferença de 20 aí. Entendeu? Beleza, professor. Ciente que alto e claro. Muito obrigado. Bom, questão agora de visual. Então, lembrando que cada desenho eu tenho pelo menos três vistas, né? Então, é começar a pegar os desenhos. Eu vou passar outra. Vou separar outros desenhos e passar para vocês também, só para vocês começarem a ter acesso. Ó, viu uma balsa, viu um empurrador, vou ver um barco de passageiro, vou ver um ferry boat, tá? Então, vou passando isso para vocês começarem a ter contato com esses planos e começar a entender. Então, a gente só vai começar a, a entender mais a partir do momento que a gente começa a trabalhar mais com eles. Então aqui eu peguei e dei um zoom aqui na vista de perfil longitudinal da nossa embarcação, tá? Então,
coloquei alguns pontos importantes aqui. Eu preciso, cada vista, cada desenho tem um nome, tá? Então, isso é importante, ó. Esse é o nome. Então, eu vou ter lá 10 bloquinhos lá, 10 vistas. Cada vista eu tenho um nome específico. Para área naval, vou ter seu nome específico, tá? Então, perfil longitudinal, tá? Estou vendo a embarcação de perfil. Vista frontal. E aí você vai ter, em vez de vista de cima, você vai ter fundo, convés principal, você vai ter o nome do convés, tá? De cada convés você vai ter seu nome. Então, ou seja, vou ter a vista representando fundo, a vista representando esse convés, esse convés aqui. E aí por diante, quanto mais tiver. É importante eu saber também, já falei das referências, né, que a gente tem, linha de base, seção mestra, das cavernas. As cavernas, como eu sei onde são as cavernas? Tem essa régua aqui embaixo. Então, essa régua vai dizer, ó, aqui, ó, caverna 4, 5, 6, 7. Então, essas réguas aqui, ela vai me dar qual é a indicação, qual é a caverna de cada um, né? Ó, qual é a antepara? Então, a antepara fica na caverna 8, fica na caverna 9. Então, eu tenho também anteparas, né? Então, ela tem que estar representando, indicando para me saber onde que é, tá? Não é eu vou montador um, vai lá e coloca antepara. Se eu não tiver o projeto, como que eu vou fazer isso? Posso ser o melhor montador, mas se não tiver o projeto, eu não consigo. Faz igual o outro. Não é igual o outro, cada barco é diferente, né? Então tem que pegar um projeto específico. E aí eu tenho que pegar um projeto que esteja representado também, né? Quais são as perpendiculares que se utilizam, né? Então, é uma série de indicações e que a gente precisa começar agora a ter contato com os planos para ir aprendendo mais, tá? Olha, a vista de cima, né? Na verdade, é a vista do fundo da embarcação, né? Então, aí é que a gente já começa já a visualizar aqui, ó. Ó, eu tenho, ó, largura, o comprimento, seção mestra da minha embarcação. Opa, eu já tenho dois motores, eu sei que aqui é a praça de marcas da minha embarcação. Por quê? Porque está representado. Ó, tem essas indicações. O que que é esse amarelo aqui? O que que é esse? Possivelmente é uma bomba. Aqui, ó, um gerador. Então, pode ser um extintor. Olha onde fica o tanque de combustível. O ideal é que a gente tenha aqui a medida, né? Porque senão como que eu vou medir, né? Possivelmente no detalhamento estrutural eu vou ter isso daí, tá? O arranjo a gente dificilmente vai ter as medidas, mas quando a gente pega o plano estrutural, a gente vai pegar a medida na exata aqui, ó, na íntegra, tá? Ó, aqui eu tenho uma antepara estanque, tenho uma antepara estanque. Lembra que eu falei aqui eu tenho um tanque? Como eu sei que é um tanque, né? Primeiro tem uma antepara, que divide o ambiente do outro, né? Então, são essas as representações que a gente tem que ficar atento e as indicações para saber o que que é em cada lugar. Por exemplo, esse primeiro espaço aqui é Casa do Leme, tá? Esse segundo espaço aqui, ó, tanque de diesel, né? Então, a gente sabe que aqui é um tanque e aqui possivelmente é outro. Não está indicado aqui, mas com certeza deve ser um outro tanque também. Igual aqui, ó, tanque de diesel de um lado, tanque de diesel do outro, tá? Então, quando você tem um espaço significativo, você coloca também o nome daquele compartimento. Ó, depois do fundo, você tem o primeiro convés ali, que é o convés principal. O que que eu tenho no convés principal? Então, tem uma série de informações aqui que eu preciso conhecer. Ó, o nome da vista, né? Convés principal. O que que eu tenho? Aí a gente tem que começar a andar e associar. O que que eu tenho nesse convés? Vamos começar aqui pela popa, né? Eu tenho uma elipse que dá acesso a um porão, eu tenho um cabeça que vai fazer a amarração,
Tem uma elipse que dá acesso ao outro porão. Ó, tem uma escada que está subindo. Vão pelo corredor aqui, ó. Possivelmente aqui é uma janela, né? Uma porta. Acesso à praça de máquinas, né? Opa, vamos direto. Aqui eu tenho um cabeço. Eu tenho uma elipse. Opa, eu entro por aqui, tenho acesso aqui à minha cozinha, né? Tenho acesso aqui a um banheiro, acesso ao escritório, a um beliche, né? Continuo saindo. Opa, tem uma simbologia aqui em verde. O que será isso? Será que é um hidrante? Será que é um extintor? Enfim, eu vou ter uma tabela de segurança que eu vou mostrar para vocês depois, tá? E aí vocês vão verificar, pô, cada simbologia que tiver, ele corresponde a alguma coisa, tá? Às vezes a gente fica com dificuldade de encontrar um gabarito de para representar determinados itens, tá? Então, mas a BNT também tem gabaritos específicos, né? Ó, como você vai fazer a simbologia de alguma coisa, né? Tem norma específica para isso. Bom, e segue aí mais cabeça, mais um monte de informações. Então, tudo isso eu tenho que pegar aqui e começar a estudar. Opa, o que que tem aqui? Ó, biblioteca de fogão, de geladeira, de pia. Entrei aqui, ó, colete salva-vida, não, a quantidade. Então, é começar a olhar no detalhe. Eu vou passando, ó, um pouquinho mais rápido, tá? Já vai dar 10 horas já, né? 9 horas aqui em Manaus. Então, eu vou passar só para vocês. Depois vocês vão com calma aqui. Esse material eu passei para vocês em arquivo separado, tá? Então, a ideia é vocês começarem agora a explorar e começar a tentar entender, né, o que tem numa embarcação. Por que tentar entender? Porque esse projeto é um. Se pegar o projeto de outra embarcação, já mudou, né? E de repente mudou tudo, né? Não é só uma coisa, muda um monte de coisa. Então, vem o projeto de outro engenheiro, ele já tem uma outra jeito de trabalhar, né? Não vai ter isso, não vai ter aquilo, enfim. A simbologia dele é diferente, o estilo da biblioteca dele é diferente, tá? Então, a ideia é passar para vocês aqui, ó, o que se tem, no mínimo o que um mínimo de informação que tem que ter dentro de um desenho técnico, né? Ó, acesso ao convés de você ter uma escada, ele vai ter acesso para algum lugar, mas onde que sobe, onde que desce, onde está a escada, você, o que tiver, ele vai ter que representar, tá? Então, se não tiver representado, como que a gente vai construir? Então já começa por aí. Pô, mas como que é essa escada, né? Possivelmente eu tenho um detalhamento estrutural da escada. Ó, a escada que, de repente, no arranjo, a gente faz só uma representação. E aí não é na íntegra, né? É mais um layout, assim, de como vai estar o ambiente. Mas aí você vai no detalhe. Na hora que você pega o o detalhamento estrutural, você vai no detalhe. Bom, e aí fechando a Tijupá. Tijupá, o último lá em cima dele é só o mastro. Basicamente é isso, né? Bom, todos esses desenhos aí, ele vai estar tudo numa mesma prancha, ele vai ter uma legenda, né? A legenda é formada por uma série de informações, ó. O escritório que fez, o nome do armador, qual estaleiro construtor, o nome do projeto, ou seja, o nome da balsa, da embarcação, tipo de embarcação, né? Qual o título do plano, né? Então, isso é importante, né? Qual é a data? Quem é o responsável técnico? Olha a escala novamente aqui. Olha a gente aqui, ó. A gente usa o primeiro diedro aqui no Brasil. Então, a norma aqui brasileira é utilizar o primeiro diedro. Ou seja, primeiro eu tenho a vista lateral, aqui do lado eu tenho a vista frontal, depois eu tenho embaixo a vista de cima, né? Então,
saber verificar isso daqui, ó, se esse desenho tem revisão, porque se ele tiver revisão, ele tem aqui, ó, revisão 1, vai dizer o que foi feito a revisão 1, verificado por fulano e a data que foi verificado, justamente para saber se essa embarcação ele teve alteração no meio do caminho, né? Isso é importante. Durante a obra, a gente acaba vendo isso daí. A gente pega um desenho, né? Daqui a pouco a gente vê lá, revisão 1. Daqui a pouco chega o mesmo desenho lá, sem revisão nenhuma. Opa, já sirva de alerta. Pô, peguei um outro plano que tinha revisão 1 aqui. E esse não tem. Então tem alguma coisa errada, tá? Por quê? Você pegar, dar continuidade no desenho, de repente vai ter uma alteração, teve uma alteração que vai ser impactante, vai ter que mudar boa parte da estrutura, tá? Então, isso é importantíssimo para o montador saber se tem revisão aqui do seu projeto. E também tem um campo que fala informação das características principais da embarcação. Comprimento, a boca, o pontal, o calado, né? Então, basicamente é isso aqui que a gente vai encontrar no, no plano de vocês. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui por enquanto? Tem um monte de material para vocês. Já são agora já 9 horas, 22 em Brasília. É, vou responder uma pergunta aqui que me fizeram. Aí eu já vou ver se alguém tem mais alguma pergunta. Já prepara aí. Na sequência, a gente já encerra a aula de hoje. Tá? Fundo da balsa com vários estilos. Bom, o fundo da balsa pode ter, assim, as trilhas, tá? Ele pode ser tanto em chapa, né? Que é isso que eu mostrei aqui. Ou pode ser a estilha, que seria isso daqui, ó. É um elemento transversal do fundo da embarcação, tá? Seria esse aqui, ó. Elemento transversal do fundo, tá? Nesse caso aqui, ó, ele essa caverna específica, ele é uma chapa. Ele é uma chapa que tem uma que a gente chama de antepara diafragma, porque ele tem essas aberturas aqui. Mas tem regiões que pode ser que ele tenha uma astilha, ou seja, um elemento estrutural que vai daqui até aqui, do centro da embarcação, de um bordo ao outro da embarcação. Tá? Então, eu vou ter os dois tipos aí. Tá ok, Júlio? Então, posso ter uma e posso ter os dois modelos aí, tá? Usando o separado diafragma ou usando a própria astilha mesmo. Mais alguma pergunta? Professor, o senhor falou logo cedo dos mastros, né? Que cada um tem uma especificação de altura, mas na norma ela consta, digamos, um empurrador tem que ter uma certa altura, um rebocador uma certa altura, ou tendo uma altura adequada que eu consiga avistar todos os ângulos das luzes de bordo. Tá, tem. Até o próximo slide. Vamos lá. Eu tenho um plano de luz de navegação. Pessoal, vou só concluir esse daqui e a gente já encerra a aula de hoje, tá? O plano de luz de navegação, ele vai aqui mostrar aqui qual é a luz de navegação, tá? E qual é a altura de cada luz. Então, ele vai mostrar aquele mastro lá atrás para vocês, esse mastro aqui, né? Qual que é a altura de cada luz. Então, ele vai ter a altura no sentido vertical e a distância no sentido horizontal. Em relação além de, geralmente, a distância em relação ao convés principal e em relação à linha de centro. Isso tudo é baseado, esse projeto de luz de navegação é determinado conforme o RIPEAN, tá? Que é o livro de regra para evitar o borramento no mar, ou seja, a mesma medida que a gente utiliza aqui é utilizado no mundo todo, tá? Então, mas, enfim, respeite o projeto, primeira coisa. Por isso que eu tenho que ter um bom desenho,
Tá aprovado esse desenho, né, esse projeto? Então vamos adotar ele, vamos seguir ele. Ah, mas pode alterar um pouquinho? Tem que conversar com o engenheiro, ver até o que pode alterar. Bom, mas basicamente ele já tem umas alturas já meio que pré-definidas. Quando você vê uma embarcação as embarcações aí, você vai ver o mastro bem parecido, tá? Porque não muda muito, não. Ele só tem que, por exemplo, as luzes do mastro, ela não pode estar impedindo que outro tipo de luz atrapalhe as luzes de mastro. Por exemplo, tem gente que coloca o mastro baixo demais, na hora que vai ligar a luz do convés, a luz do convés está atrapalhando a visibilidade da luz de mastro. Então, que é recomendado essas luzes ficar acima das demais luzes que tem na embarcação. Exceto a de bombordo e boreste, né, que elas ficam no extremo da embarcação. Mas a luz de mastro, aliás, preferencialmente, as luzes mais altas que vai ter na embarcação. Ok, Lima? Certo, professor? Compreendido. Valeu. Pessoal, vamos ficando por aqui hoje, tá? Depois, na próxima aula, eu mostro, além do desenho ali, uma luz de mastro, uma fotografia também, para vocês visualizarem isso daí, tá? Então, finalizando a nossa aula de hoje aqui, aí na próxima segunda-feira a gente retorna aqui a nossa aula, tudo bem? Aproveitando, já divulgar, a partir de amanhã começa o evento no Rio de Janeiro, a Naval Shore. Quem tiver por aquela região, vale a pena, tá? São 3 dias de um super evento aí voltado à área naval, navegação offshore, né, alto mar. Então tem mais de 100 expositores, vale a pena. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só digitar lá Naval Shore e aí você vai ter um leque de conhecimento aí. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos. Espero vocês aí na próxima segunda-feira, tá bom? No mesmo horário. Um abraço, boa noite.